Hoje nós estamos vivendo um tempo assim tão maluco, né? E você fica assim tão perplexo diante de tanta notícia. E aí eu lembro daquela música, né? E ainda que vier noites traiçoeira e a cruz pesada for, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Outubro é sempre um mês que me é um mês que remete a muitas lembranças, e entre as lembranças algumas perdas e ganhos, né? Algumas perdas e ganhos. Eu lembro de alguém que nasceu, né? E foi dessa para uma melhor no mês que nasceu, né? Isso é muito significativo. E eu estava lembrando aqui do meu tio Cazuza, e ele tem a mesma idade, ele é de 1926, né? E ele tem a mesma idade do meu tio William, né? O tio Cazuza, quando ele fez aniversário, lá em 2000, e ele no dia 10, e a pastora Laels Teixeira também é do dia 10, né? E uma coincidência incrível, né? Eu tenho uma amiga que chama Rose Teixeira, que também é do mês de outubro, né? A Rose é do dia 20. Eu estava aqui pensando com meus botões. Eu fiquei sabendo hoje, né? Não foi nem ontem, foi hoje. Né? Hoje é dia da Reforma Protestante. Lá nos Estados Unidos tem o tal do Halloween, né? Não sei a origem do Halloween. Depois eu quero até pesquisar esse negócio do Halloween aí, porque é uma maneira... aquelas brincadeiras sem graça, né? Você fantasiar de bruxo, você fantasiar... a mulher fantasiar de bruxa. E, meu irmão, esse negócio é muito delicado, porque verdades são paralelas, né? E eu lembro quando eu era criança, a gente tinha a mania de ir no cinema, faroeste, né? Dólar Furado, de Django, né? O Dólar Furado é de Julian Gemma, né? Ele foi salvo porque o personagem tomou um tiro e $1 estava na camisa dele. E engraçado que tem umas histórias malucas assim, né? Do cara que tava com a medalha e tomou um tiro e o revólver não transfixou, né? Isso também acontece com a pessoa que usa o colete à prova de bala, né? Ele acaba sendo salvo, né? Eu estou vendo assim a necessidade de orar, e eu agradeço a Cristo porque a palavra de Deus fala assim, orar sem cessar, né? Então eu oro por aquele que tem clamado, suplicado, buscado, né? Hoje é um dia de intercessão, um dia de oração, um dia de súplica. Eu estou trazendo a lembrança aqui, uma coisa muito relevante. Nós começamos o mês em oração e queremos terminar o mês em oração, né? E ali no dia 30 de setembro, né, encerrava o mês, o mês de setembro encerrava com o aniversário do Fábio, né? Ele fez 44 anos, né? E coincidentemente também é aniversário da Lorena, uma prima minha lá do norte de Minas, filha da minha prima Meire. Ela também parece, não tenho 100% de certeza, ela também acho que tem a mesma idade do Fábio, né? E é interessante que no dia 30, a Cleide Regina, lá de Boituva, ela fez aniversário agora também. Ela foi a rainha dos taxistas lá em São Paulo, em 77. Foi o ano que a Regina Duarte fez 30 anos, né? A Regina Duarte fez 30 anos no dia 5 de fevereiro. E o meu avô, Arnaldo Carlos Cunha, ele é lá da cidade de São Francisco.
E eu gastei 50 anos para voltar lá ano passado, né? E eu não pude ir no velório do meu avô, ele nos deixou em novembro de 72. E é interessante, ele nos deixou em novembro de 72. E exatamente em 72, a igreja de Lagoinha passou por um processo e em julho entrou o pastor Márcio, né? O pastor Márcio ainda era solteiro, né? Ele ainda não conhecia a esposa dele, né? Eu acho que ele se casou, aí uma das coisas mais incríveis que aconteceu com o pastor Márcio, ele sabe disso, ele teve uma experiência, né? Alguém, né, chamou ele para uma oração numa casa, no dia 16 de maio de 1966, né? 16 de maio de 1966. E esse ano de 1966, eu sou apaixonado por 1966. Porque eu tinha uma professora, ela chamava Dona Neide, na Escola Estadual Dom Bosco, né? E eu também era da equipe dos coroinhas da igreja, né? E eu celebrava a missa na comunidade Dom Bosco, né? Com o padre Henrique, o padre Reinaldo, e também lá na Capela Cristo Rei, que fica aqui muito próximo do entorno do aeroporto Carlos Prates, aonde inclusive tem até hoje o casarão da minha avó, né? Na rua Carioca 539. Lá na esquina morou Paulo Fernandes e morou também a Martinha, perto onde é que tem uma caixa d'água da Compasa, né? A Martinha, depois ela foi, parece que o pai dela era de Diamantina e a mãe dela ficou órfã do pai. Aí o que aconteceu? A Martinha, ela tinha uma voz muito bonita, tocava piano, e aí surgiu um movimento, né, Jovem Guarda, década de 60. Os humildes começos da década de 60. Aliás, antes da Jovem Guarda tinha o Iê, 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 né? Aí tinha o Iê, 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 tinha Elvis Presley e tal. O Roberto começa a buscar uma maneira de ser reconhecido usando o violão e começou a imitar João Gilberto, né? Se você for dedilhar aí no YouTube, você vai ver o Roberto lá em 62, 63. 62 ele lançou Louco por Você, né? Em 63 ele lançou Split Splash com uma parceria do Elvis Erasmo Carlos, né? Que tinha outro nome. O nome dele não era Carlos, era Erasmo Estevão, né? Aí o Erasmo conta essa aqui de uma placa muito bonita, e como ele tinha muito amigo, tinha o Roberto Carlos, tinha o outro lá do Espírito Santo também, que foi muito famoso, né? Carlos Imperial, né? Carlos Imperial. E o Carlos Imperial, ele tinha mania de pegar a letra dos outros. Ele pegou as músicas dos caras lá. É uma história maluca, né? Mas ele era um cara acima da curva. E ele foi muito responsável pela carreira de vários cantores. Entre eles o Roberto, né? O Roberto veio humildezinho lá de Cachoeiro. A tia dele, eu acho que morava em Niterói. Ele ia de uma localidade que ele morava, acho que até ele ia às vezes com o Aguinaldo, às vezes não tinha dinheiro do bonde, eles iam a pé, até a Cinelândia, né? E quem é do Rio sabe o que eu estou falando. E essa história maluca, o Aguinaldo contava. E o Aguinaldo, ele faria agora 88 anos, né? No mesmo dia, minha filha fez 37. Aí eu volto lá quando minha filha tinha 2 aninhos e o Maguila estava numa luta, né? Ele lutou com o Falcone, um argentino. Eu não tenho lembrança, acho que era quebra-ossos. Ele lutou com esse quebra-ossos no Mineirinho. A minha filha estava dormindo no meu colo e eu morava muito perto da Igreja Luz do Evangelho, né? E a gente já estava começando a congregar lá, porque a gente era de uma outra igreja, da Assembleia de Deus. Minha filha foi apresentada na Assembleia de Deus, com 1 aninho, menos de 1 aninho, né? Aí a gente fez um estudo sobre Apocalipse já,
com Enilson Derick, que foi vereador em Belo Horizonte, está no nosso livro de ouro, né? Interessante essa história. E Apocalipse, já eu comecei a ter interesse sobre Apocalipse. Agora eu estou maravilhado com tudo que eu li e está acontecendo, né? Eu quero só encerrar para não ficar muito cansativo. Eu agradeço a Deus, né? A esposa do Maguilo, agora viúva, né? Falando, né? Que ela ficou um mesinho com ele lá, ela orou com ele, o Pai Nosso, né? Eu fiquei triste, esse negócio do Maguila mexeu comigo, porque eu lembro dele direitinho. Oi, conterrâneo, lá no Otton Palace, né? Eu trabalhei de 12 anos, 74 a 86, na Afonso Pena, 1270.